Boa noite, amados, graça e paz a todos os irmãos da IHM aqui em Osasco e também os nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo em várias partes do Brasil e no exterior também. Nós estamos muito felizes por poder mais uma noite entrar aí na sua casa, compartilhar da Palavra de Deus nessa terça-feira, dia 28 de abril. E hoje está comigo aqui o nosso amado irmão Edivan, um dos líderes da IHM, está conosco aí há mais de 20 anos, tem sido bênção aqui nas nossas vidas, e eu queria que ele desse uma saudação também, Edivan. Eu louvo a Deus por fazer parte desse ministério, quero agradecer a Deus também por a gente estar podendo compartilhar da Palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Como o pastor mesmo falou, faz mais de 20 anos que a gente está caminhando junto, está aprendendo. Eu quero agradecer a Deus imensamente pela vida dos meus queridos aí, meus irmãos, que têm me ajudado bastante também. Aleluia. E é só alegria. A gente fica muito feliz em poder estar juntos. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso. Eu sou apaixonado por esse tema. Ontem, com o Marcelo Bezerra, foi falado sobre o valor da comunhão entre os irmãos, com base no Salmo 133, a oração de Cristo em João 17 e assim por diante. E foi maravilhoso. E eu sei que os irmãos gostaram muito, participaram, e nós ficamos muito felizes que nós possamos praticar o que a gente aprendeu, né? Pôr em prática. Quando voltar aos nossos cultos presenciais, que eu creio que vai ser em breve, a nossa comunhão ser diferente, né? E hoje nós vamos falar também de comunhão, mas agora a comunhão com o Espírito Santo. Glória a Deus. Né? E os seus efeitos sobre as nossas vidas. E eu convidei o Edivan para a gente compartilhar junto e ele falar um pouquinho das experiências dele. Cada texto aqui que a gente for lendo, eu vou dar o meu parecer, o Edivan vai dar o dele, e vocês vão poder aí participar, escrever também, e a gente fica muito feliz. Mas antes eu gostaria de convidar vocês a fazer uma oração. Vamos orar agradecendo a Deus por mais um dia de vida. A gente tem que ser grato todos os dias a Deus. Ser grato pelo ar que a gente respira, ser grato pela nossa casa, pela nossa família, pela roupa que a gente veste, pela comida no nosso prato, ser grato pela salvação em Cristo. Gratidão é a palavra-chave que nós temos que exercitar. Paulo diz assim: cresça na prática de ações de graça. Sede agradecidos, Paulo diz, né? E regozijai sempre no Senhor. Apesar dessa tribulação que nós estamos enfrentando, que traz uma angústia na nossa alma, mas a paz de Cristo, a fé em Deus e o poder do Espírito Santo é maior do que tudo isso, para nos sustentar e nos manter firmes. Feche os seus olhos. Pai celestial, Pai glorioso, Pai bendito. Amém, Pai. Nós te agradecemos nessa terça-feira, Pai, com muita gratidão no nosso coração. Graças te damos pelo dom da vida, Pai. Amém. O Senhor nos sustentou, nos guardou, nos amparou mais um dia. Verdade. Nós e toda a nossa casa, a Aleluia. Nossa família, Aleluia. nos dando vida, nos dando paz, Amém. nos dando saúde e suprindo maravilhoso. todas as nossas necessidades. Sim, Senhor, é Por verdade, isso somos gratos a Ti, Somos. pelo sangue de Cristo que foi derramado, Aleluia. pelo seu sacrifício na cruz. Aleluia. Muito obrigado Glória pela a Deus. vida eterna Glória que a nós Deus. recebemos do Senhor. Obrigado, Pai. E eu te peço, Pai, abençoa Sim, Senhor. essa meditação que vamos fazer, Amém, Pai. Abençoa. que seja uma bênção Sim, Senhor. na vida de Na tua cada glória. irmão, na vida de Em cada nome de amigo, Jesus. familiar, que a tua palavra não Aleluia. volte vazia, Sim, mas Senhor. cumpra o seu propósito, Amém, Pai. para a tua glória, Abençoa, em nome de Jesus. Aleluia. Amém Glória a e Deus. amém. Glória a Deus. Aleluia. E eu gostaria de convidar você, nós vamos começar esse assunto sobre o Espírito Santo, tá? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Cristo segundo o amado médico Lucas, em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas 10, 25. Eu acho esse texto extraordinário. Tem um ensinamento aqui valiosíssimo para a nossa vida, né? O bom samaritano, olha lá.
Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como é que você interpreta? Aí o rapaz respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, pratique isso e viverás. E então, ele querendo se justificar diante do Senhor, ele perguntou: mas quem é o meu próximo que eu devo amar? Quem é o meu próximo? Porque os fariseus, saduceus eram religiosos e preconceituosos. Eles não entenderam que o conceito de amar o próximo é independentemente da sua religião, cor, raça, credo. Nós devemos amar o próximo como a si mesmo, e não importando quem é esse próximo. E então Jesus, para responder essa objeção dele, Jesus conta então a parábola do bom samaritano. Ele diz, olha, prosseguiu Jesus em versículo 30. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia ali um sacerdote, e por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem ferido, sofrendo, passou de largo, passou de longe. Semelhantemente também veio um levita, e descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo. E de repente veio um samaritano, que seguia o mesmo caminho, e passou-lhe perto, e vendo-o se compadeceu dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicou óleo e vinho, colocou ele sobre o animal, seu animal, levou ele para uma hospedaria, tratou dele, e no dia seguinte ele pegou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo ao hospedeiro: cuida deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu indenizarei quando voltar. Olha que interessante, eu quero parar aqui, eu vou fazer algumas considerações, depois eu vou passar para o Edivan. Veja bem, essa parábola do bom samaritano, nós podemos interpretar ela de diversas maneiras e extrair lições valiosas, dentro desse assunto de amar o próximo. Mas também nós podemos, e não é errado, nós fazemos a seguinte interpretação, dentro do assunto do Espírito Santo. Esse homem que foi ferido, foi assaltado, foi ferido, e foi deixado na estrada, machucado, muito ferido, esse homem representa eu e você, quando nós estávamos no mundo, quando nós estávamos vivendo no pecado, vivendo nas trevas. Porque Jesus falou, o ladrão veio roubar, matar e destruir. O sacerdote, que vendo esse homem ferido, não se compadeceu dele e o ignorou e passou de longe, representa a religião, que nada pôde fazer por nós. A religião dos homens, os dogmas dos homens. O levita representa os mestres da filosofia humana, também nada puderam fazer por nós. Aí de repente Jesus fala que passou um samaritano ali, que era desprezado pelos judeus. E esse homem sentiu compaixão por esse rapaz ferido, pegou ele, passou um remédio, colocou ele sobre o animal e levou até a hospedaria. E lá na hospedaria, ele pegou 2 moedas, entregou para o hospedeiro, pagando o tratamento desse rapaz e entregando esse rapaz muito ferido nas mãos do hospedeiro. Esse bom samaritano representa Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo, que
se compadeceu de mim, do Edivan, da Jaque que está aqui filmando, de você. Ele se compadeceu de nós, a tal ponto que morreu naquela cruz em nosso lugar. Aleluia. Derramou seu sangue precioso, sofreu no nosso lugar e nos deu a salvação. Agora, olha que interessante, o que esse bom samaritano fez? Depois que deu o primeiro tratamento no rapaz, levou até a hospedaria. A hospedaria representa a igreja, a igreja de Cristo. E o hospedeiro representa o Espírito Santo. O Espírito Santo. Veja que ele entregou o rapaz nas mãos do hospedeiro. E ainda fez o seguinte, ó, o que você gastar a mais, quando eu voltar, eu pago. E ele prometeu voltar. E Jesus prometeu voltar, né? Então eu quero dizer uma coisa para você, para iniciar esse assunto aqui. Nós fomos entregues nas mãos do hospedeiro Espírito Santo. E é importante que, uma vez que Jesus nos entregou aos cuidados do hospedeiro Espírito Santo, na sua hospedaria, que é a igreja, que é um grande hospital, nós precisamos aprender como nos entregar aos cuidados desse médico chamado Espírito Santo, desse hospedeiro, né? Nós vamos falar hoje bastante sobre isso. E eu gostaria que o Edivan, dentro dessa parábola, pudesse fazer um pouco das suas considerações sobre esse texto tão maravilhoso. Maravilhoso, texto maravilhoso. E eu quero aqui insinuar a parte em que o bom samaritano, ele cuidou, ele deu os primeiros socorros. Na verdade, a Bíblia diz que ele cuidou das feridas, passando óleo, passando vinho, colocando atadura, pegou aquela pessoa que estava caída, que estava judiada, que hoje o que mais tem, infelizmente, são pessoas magoadas, pessoas machucadas, judiadas, pessoas machucadas. E aí ele chegou e pegou e cuidou. E não só isso, levou até aos cuidados do glorioso Espírito Santo. Aleluia. Do glorioso hospedeiro. Glória a Deus. É isso que Jesus fez, está fazendo conosco e está usando muitas vidas para ser esse bom samaritano. É isso aí. Então, que nós devemos mesmo abrir o nosso coração e deixar que esse hospedeiro trate a cada um de nós. Glória a Deus. Ó, inclusive, receber o Espírito Santo e aprender a ter comunhão com Ele, se entregar a Ele, é o segredo para a gente ter vitória e ter uma vida cristã frutífera. Ser um cristão vitorioso e dar frutos para o reino. Sem o Espírito Santo é impossível. Por isso que a Bíblia diz, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E hoje nós vamos aprender bastante coisas interessantes sobre o Espírito Santo. E nós vamos aqui compartilhar, e você aí na sua casa vai poder também conferir na Bíblia, se edificar, se alegrar e tomar uma firme decisão de se entregar mais ao Espírito Santo. Se entregar mais. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Ele respeita o nosso poder de decisão. Ele não vai nos obrigar, ele é um cavaleiro. Ele não vai nos obrigar a orar, nos obrigar a ler, nos obrigar a buscar. Ele vai nos estimular, nos convidar, nos desafiar, porém a decisão sempre é nossa. O que você tem a falar um pouco sobre isso, Edivan? Sim. Sobre a questão do livre-arbítrio, né? Na verdade, o Espírito Santo ele está em todo o tempo tentando nos levar para um lugar de segurança, um lugar de comunhão. Glória a Deus. Muitas vezes a gente, por viver nessa correria do dia a dia, não dá aquela atenção necessária, a gente deixa a desejar. A gente perde muito, né? Perde, porque o Espírito Santo, como o senhor mesmo falou, o Espírito Santo ele é um cavaleiro, ele não obriga. Não. Ele não obriga. Quando o apóstolo Paulo diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, o apóstolo Paulo está querendo dizer que o Espírito Santo está disposto a nos ajudar.
Glória a Ele Deus. quer nos ajudar. A função dele é nos ajudar. E quando a gente rejeita essa ajuda dele, ele fica triste por não poder fazer aquilo que ele foi enviado para fazer, que é nos ajudar. Que é ser o hospedeiro dos cristãos nascidos de novo, né? E para você ter uma ideia, essa questão do Espírito Santo, ela é tão importante que no Velho Testamento, na Velha Aliança, o Espírito Santo ele não habitava dentro do ser humano, devido ao pecado, devido à velha natureza que nós herdamos do nosso pai Adão, da nossa mãe Eva. Então as pessoas que viveram antes da vinda de Jesus, as pessoas que viveram antes do nascimento e da morte de Cristo, antes do estabelecimento da nova aliança, eles não podiam receber o Espírito Santo. O Espírito Santo ele apenas ungia com uma unção capacitadora o rei, o sacerdote e o profeta. Eram 3 funções que dependiam de uma unção do Espírito. Era uma unção para capacitar o rei, para ele poder exercer uma liderança de reinado. Era uma unção para capacitar o profeta, para ele profetizar para o povo, uma palavra contextualizada e uma palavra profética, e uma unção para o sacerdote, para ele ministrar. Entendeu? Mas quando terminava o ofício, aquela unção saía da pessoa. Entendeu? Então eles não podiam ter o Espírito Santo. E aí, veja bem, olha que interessante. Mais ou menos 650 anos antes do nascimento de Jesus, antes da sua morte e do estabelecimento de uma nova aliança, 2 profetas foram usados por Deus para falar sobre a vinda do Espírito Santo. Na verdade, nós vamos falar de 3. O primeiro, Jeremias. Jeremias, eu gostaria até que o Edivan abrisse aí, depois nós vamos comentar um pouco. Jeremias 31, verso 31. Eu convido você a abrir a tua Bíblia em Jeremias 31, verso 31. Deus prometendo o estabelecimento de uma nova aliança. Não mais baseada, estabelecida sobre a lei que Deus deu para Moisés, mas uma nova aliança com uma nova lei, novos princípios, baseada na graça de Cristo, baseada numa nova forma de Deus se relacionar com a humanidade. Olha o que diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Olha que interessante. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na vossa mente eu vou imprimir a minha lei e no coração eu vou escrever essa lei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próprio, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque nessa nova aliança todos me conhecerão, aleluia, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque perdoarei suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia. Antes da gente ir para Ezequiel 36, essa aliança, Deus está falando o que para nós nessa aliança? Né? Que nessa aliança, a lei não vai ser mais escrita em tábuas de pedra, como Deus escreveu lá no monte e deu para Moisés. Mas agora Deus quer imprimir a sua lei, aleluia, nas tábuas do nosso coração e na nossa mente. E ele também faz uma outra promessa aqui, gostaria até que o Edivan comentasse, né? Eu acho lindo demais o verso 34, né? Olha lá, Edivan, faz umas considerações aí, que esse é um texto maravilhoso, né? Esse texto aqui, a palavra de Deus está falando do novo nascimento. Quando ele diz que ele vai imprimir no nosso coração. Aleluia. Ele vai gerar essa impressão no nosso coração. A palavra está
dizendo que quando você recebe a Cristo como teu Senhor e Salvador, quando você nasce de novo, é impresso no teu coração, nas tábuas do teu coração, Aleluia. essa lei, essa nova aliança. E aí, no versículo 34, como o pastor falou, ele diz que e não ensinarão mais a cada um o seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conheceis ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Obrigado, o Espírito Santo, ele veio trazer essa revelação. Ele veio trazer essa revelação de Deus no nosso coração e na nossa vida. Todos conhecerão o Senhor. Glória a Deus. Desde o maior, ou desde o menor até o maior. Quando eu e você recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, essa nova aliança, esse novo pacto é feito, é impresso no nosso coração. É por isso, pastor, é por isso que mais na frente a gente vai ver, é por isso que aí entra a condição da morada do Espírito Santo. Isso. É aí onde entra a condição dele poder habitar no nosso espírito, habitar no nosso interior. Aleluia. Então, veja bem, esse 34, Deus está dizendo o seguinte, na nova aliança, Deus vai poder se revelar, e Ele quer se revelar a todos, independentemente se você tem um chamado ministerial ou não. Porque o inimigo é sujo. O diabo criou, ao longo dos anos, uma doutrina chamada clericalismo. Que doutrina é essa? É a doutrina do clero, né? Do alto clero. Como as pessoas de antigamente, no sistema feudal, na época que a igreja, né, ela dominava também não só a religião, mas a própria política, né? E não dá muito certo quando a igreja começa a se envolver demais na questão política, não é bom, né? Deixa a política fazer a política e a igreja cumprir seu papel de pregar o evangelho e cuidar das almas das pessoas. E aí naquela época, como eles queriam manipular a fé das pessoas e cobrar indulgência para que as pessoas obtivessem perdão e salvação, e elas queriam enriquecer em cima do povo, sendo que a salvação é pela graça, eles criaram essa doutrina do clericalismo. E a doutrina parte do seguinte princípio: Deus só se revela ao alto clero, e os leigos não têm acesso a Deus, e não têm a capacidade de interpretar a Bíblia, e nem conhecer os mistérios de Deus. Aí o povo entregou suas Bíblias e ficou à mercê da interpretação dos religiosos e da manipulação, né? Então você veja que coisa triste isso aí, sendo que vai na contramão da nova aliança, que ele está dizendo, ninguém vai precisar mais ter que ficar ensinando os outros a conhecer o Senhor. Nós não estamos dizendo que não é importante ensinar a palavra. Ensinar a palavra sim, manipular é diferente, Nós aqui estamos compartilhando de um assunto importante. Agora, Jesus é claro aqui em Jeremias, todos poderão me conhecer, desde o menor ao maior. Essa é a glória da nova aliança, poder conhecer a Deus, né? Deus ele não faz acepção de pessoas, Deus não exclui ninguém, todos podem conhecer o Senhor na intimidade, isso que é maravilhoso. Aí eu queria chamar a sua atenção, e o Edivão vai compartilhar comigo, e aí você vai entender por que em Jeremias todos poderão conhecer do Senhor. Por quê? Vamos lá, Ezequiel explica. Profeta Ezequiel, capítulo 36, a partir do versículo 24. É uma promessa que Deus fez através do profeta Ezequiel. Israel estava atravessando um momento muito difícil no cativeiro, sofrendo. O povo se arrependeu, o povo clamou, Deus levanta vários profetas, e o mesmo profeta que exortou, vem e consola com a promessa. E essa promessa se estende para 2000 anos, ou seja, ela veio a se cumprir, né, 600 e poucos anos depois.
que é a promessa do estabelecimento da nova aliança. E todas as mudanças que haveria a partir dessa mudança de aliança, da velha para a nova. Olha aí. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei de volta para a vossa terra. Então eu vou aspergir água pura sobre vós. Aqui ele está falando da purificação do novo nascimento. Né? Aí ele diz, e vocês vão ficar purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Olha que lindo agora. E eu darei a vocês um novo coração. Ó, vou dar a vocês um novo coração. E vou colocar dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra. Pedra quer dizer aquele coração morto. Sem vida, sem a natureza de Deus. E vou dar para vocês um coração de carne, vivo. Agora vem o fantástico. E eu vou colocar dentro de vocês o Espírito Santo. E farei que vocês andem nos meus estatutos, guarde os meus juízos e os observe. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais. E vocês serão o meu povo. E eu serei o vosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Veja bem. Então por que no 34 de Jeremias 31, ele diz, todos poderão me conhecer? Primeiro porque nós, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente recebe um novo coração e o Espírito Santo vem morar em nós. Né? É um milagre receber o Espírito Santo. Quem somos nós para sermos morada do Espírito? É só pela graça. É pela graça. Saiba você que o Espírito Santo habita em você. Aleluia. Então eu quero passar para o Edivan também, para ele fazer algumas considerações sobre esse texto extraordinário, fantástico. Fantástico, fantástico. Aleluia. Quando a palavra de Deus diz que eu vou te dar um coração novo, Glória a Deus. eu vou te dar um coração novo, na verdade a Bíblia está dizendo assim, eu vou te dar a vida de Deus, porque Aleluia. o coração novo é a vida de Deus. Eu vou Glória a colocar dentro, vou arrancar esse coração morto, Aleluia. vou arrancar essa natureza morta, essa natureza adâmica, e vou te dar a natureza de Deus. Glória E a além Deus. disso, vou colocar para habitar dentro desse coração o meu espírito, porque aqui a Aleluia. palavra espírito está com letra maiúscula. O meu espírito, Glória ele vai a Deus. habitar em você. É por isso que em outras passagens a Bíblia diz que o Consolador foi enviado para habitar em nós e andar conosco, Glória nos a Deus. ajudar em todas as nossas ações. Aleluia. Não é lindo isso, gente? E custou muito caro para essa profecia se cumprir. Custou a vida do próprio Filho de Deus. Jesus morreu como o único Filho de Deus. E ao ressuscitar, ressuscitou como o primeiro entre muitos. Aleluia. Né? Então o sangue foi derramado. A vida de Cristo foi derramada naquela cruz para que essa profecia se cumprisse. Outro profeta que também profetizou sobre isso é o profeta Joel, que viveu mais ou menos 500, 600 anos antes de Cristo. Em Joel capítulo 2, a partir do versículo 28, o Senhor diz, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos vão sonhar, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e vou mostrar prodígios no céu, na terra, e todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Aleluia. Veja bem que Joel também aqui está prometendo. Então, eu vou derramar do meu espírito. E eu gosto dessa expressão, derramar. Não é gotinha, não. Deus gosta de derramar. Aleluia. Derramar. Deus não está retendo o Espírito Santo. Ele quer derramar sobre nós. Estão transbordando. É maravilhoso, né? O que você acha dessa profecia, Edivan? Essa Fala aí. profecia é fantástica. E essa profecia a gente já sabe que ela se cumpriu Glória a Deus. no dia de Pentecostes. Glória a Deus. Mas quando ele diz que ele vai dar visões, terão sonhos, terão visões, ele está dizendo que o Espírito Santo, quando habita na pessoa, quando está na pessoa, ela revela,
Ela revela aquilo que Deus tem para a pessoa. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Estão entendendo, amados? Agora eu queria, Edivan, que a gente pudesse agora... Nós vamos lá para 500 anos depois desses profetas, já no Novo Testamento. Nos Evangelhos. Evangelho de Lucas, capítulo... De Jesus, segundo Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 15. Olha, tanto o profeta Jeremias, profeta Ezequiel e profeta Joel, né? Eles viveram mais ou menos aí 600, 500, 600, 700 anos antes do nascimento de Jesus. Não é? Não vou falar aqui a data precisa, né? Porque é uma questão só de você entrar aí na internet, você vai saber. Não é o mais importante. O importante é que eles viveram muitos séculos antes do nascimento de Jesus. E eles foram inspirados por esse Espírito Santo para profetizar a respeito da vinda de Cristo e da vinda da nova aliança e do derramar do Espírito e do novo nascimento que vem pela fé em Jesus. Aí veja bem, de repente nasce João Batista, de uma mulher estéril, né? Isabel, esposa de um sacerdote, Zacarias. E o anjo vem e revela para eles, revela para Zacarias que de Isabel, dessa mulher estéril, nasceria de uma forma milagrosa o último profeta da velha aliança, o último, João Batista, o último profeta e o precursor do Messias, o homem que viria preparar o caminho para a manifestação, que na verdade era o primo dele, né? Era o primo sanguíneo dele, meio irmão dele, meio primo dele, né? Por parte de Maria, porque Maria e Isabel eram parentes. Então, e o Senhor levanta esse homem, que vai lá para o deserto e começa a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, está próximo o reino de Deus. E multidões começaram a ir até João e serem batizadas por ele. Eu vou ler essa parte aqui, é interessante. Estando, versículo 15 do capítulo 3 do Evangelho de Jesus segundo Lucas, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se ele não seria porventura o próprio Cristo. Eles estavam, né, pensando: será que esse aí não é o Cristo, o Messias que haveria de vir? E que foi prometido por Isaías, o profeta messiânico, por outros profetas. E de repente disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. E ele, eu batizo com água para arrependimento, mas quando vier o Messias, o Salvador, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Olha aí, João Batista, o último profeta da velha aliança, também fala sobre o Espírito Santo, de um batismo no Espírito, de um batismo com fogo, de um selo poderoso do Espírito Santo. Algo que até esse momento na velha aliança era uma coisa estranha. Sim. Quando o povo ouviu isso, eles acharam estranho. O que é esse negócio de batismo com o Espírito? O que é isso? Porque era uma questão muito distante da realidade deles, por causa da ineficiência da lei em produzir o novo nascimento. O sangue dos animais só cobria o pecado, mas não podia arrancar a velha natureza das pessoas. Teve que vir o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, derramar o seu sangue e operar um sacrifício perfeito e eterno para nos dar a nossa eterna salvação e redenção. Não é? Falar um pouquinho sobre isso, Edivan. Vamos lá. Um pouquinho de João Batista, né? Aleluia. João, na verdade, ele fazia parte da família de Jesus, como o senhor Glória a Deus. E ele, quando ele começou o seu ministério, ele mesmo diz que era a voz que clamava no deserto e que via preparar o caminho do Senhor. Então, João, ele pregou, batizou, fazia os batismos no Rio Jordão, batizava com água, e as pessoas vinham multidões. Aleluia. Vinha milhares e milhares de pessoas. E aí, foi aí onde houve aquela dúvida: será ele o Cristo? E aí ele falou: bom, já vou tirar lá o meu time de campo
e vou dizer para eles que eu não sou o Cristo. Na verdade, eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Glória Porque a eu Deus. só consigo batizar aqui no Jordão com água. Aquele que vem, ele é muito, mas muito mais poderoso. Aleluia. E ele vai batizar com o Espírito e com fogo. Glória a Deus. Então, esse é o verdadeiro batismo que todos devemos receber. É o batismo no Espírito. É no Espírito. O batismo no Espírito, como o próprio Jesus falou, que quando você receber esse batismo, você vai estar preparado para poder testemunhar Pregar o Evangelho. a favor dele. Isso, maravilha. Então, veja bem que interessante. Aí quando Jesus, né, vai até João, quando João está batizando, passado um tempo depois dessa pregação de João, Jesus já está com 30 anos. João Batista era um pouquinho mais velho apenas, um pouco mais velho. Um ano, alguns meses, né? E João está lá batizando no Rio Jordão. Batizando para perdão dos pecados apenas. E aí vem Jesus para ser batizado por João. E João fala, não, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens ser batizado por mim. Jesus falou, mas convém cumprir as Escrituras. E ali Jesus precisava ser habilitado por João, porque João, na verdade, ia habilitar Jesus para iniciar o ministério da nova aliança, do reino. E ali, tanto que depois João falou, convém que ele cresça e que eu diminua. E aí, quando João batiza Jesus, quem é que desce sobre Jesus numa forma corpórea de uma pomba? Né? O Espírito Santo. E o Espírito Santo vem sobre Jesus naquele momento. E desce sobre Cristo. Né? E durante 3 anos do ministério de Jesus, o Espírito Santo, né, se mostrou de uma forma, se revelou de uma forma extraordinária na vida de Jesus, ungindo Jesus, tanto que Jesus fala aqui, olha Edivan, Lucas 4, né? Aleluia. Olha lá, Jesus entra quando Jesus sai da tentação do deserto, que ele venceu as 3 provas, os 3 testes que ele foi submetido pelo diabo no deserto, ele venceu os 3 testes com a palavra de Deus. Aí ele entra numa sinagoga e entregaram para ele o rolo da lei. E ele pegou lá o pergaminho do rolo do profeta Isaías. E abriu lá em Isaías 61. Né? E ele disse o seguinte, olha que interessante, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Jesus estava consciente que o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre mim. E esse Espírito me ungiu para evangelizar aos pobres. Ungir quer dizer capacitou. Ele me capacitou para evangelizar aos pobres. Me ungiu para proclamar libertação aos cativos. Para restaurar as vistas dos cegos, tanto cego espiritual como cego físico. E a pôr em liberdade os oprimidos. E a apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa profecia de Isaías 61 se cumpriu nesse dia aqui. Tanto que depois Jesus fecha o livro e diz, hoje se cumpre essa escritura. E eles ficaram escandalizados, achando que Jesus estava sendo um blasfemador por se considerar o próprio Cristo, né? Infelizmente eles não conseguiram enxergar que ali estava o Messias, estava o Cristo. Infelizmente. Mas olha que coisa linda, né? Veja que Jesus não iniciou o ministério dele sem primeiro receber a unção, receber o poder do Espírito. Você entende por que às vezes as pessoas falam assim, está tão difícil fazer a obra? Porque a pessoa quer fazer com a própria força dela, com a própria capacidade dela. E nós precisamos para tudo do Espírito Santo, para tudo. Inclusive essa live aqui, né, nós não estamos aqui confiando na nossa sabedoria, confiando nas nossas habilidades naturais, não. Né? Quem fala aqui é o Espírito Santo, nós somos apenas um canal, um canal pelo qual Ele nos usa, pela sua graça, né? E é um texto maravilhoso, né, Edivan? Olha o versículo 1 desse capítulo. Glória a Deus. O versículo 1 desse capítulo
diz assim, ó, Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, aleluia, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, a pessoa, Jesus estava cheio. E é por isso que ele diz lá no versículo 18, que ele foi ungido. Então o Espírito Santo, ele vem com as suas unções sobre as nossas vidas, e ele nos unge para pregoar o Evangelho, ele nos unge para libertar os cativos, assim como ele ungiu a Jesus de Nazaré. E Jesus, nos seus 3 anos de ministério aqui na terra, a gente conhecendo toda, glória a Deus, nos evangelhos, tudo glória que ele fez, ele deu vista aos cegos, aleluia, ele libertou os cativos, ele ressuscitou mortos. Então, essas unções do Espírito Santo, hoje, está agindo na vida do nascido de novo. Glória a Deus. Todo aquele que é nascido de novo e que recebe o batismo com o Espírito Santo, você está sendo habilitado para fazer o que Jesus fez quando estava aqui. Olha, o Espírito Santo é tão importante que Jesus, agora em João 14, né? Em João 14, olha lá, verso 16, ele escolheu 12 homens, né? 12 homens cheios de fraquezas, cheios de defeitos, para preparar, para treinar, para habilitar. E essa é uma lição para nós. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não sou digna de ser um servo de Deus, uma serva de Deus, de subir num púlpito para pregar, ou ser usado por Deus aí fora. E é um engano teu, porque é pela graça que nós somos salvos, e também é pela graça que nós somos chamados, e é pela graça que o Senhor nos capacita também. É evidente que depois nós temos que buscar o Senhor, aperfeiçoar aquilo que nós recebemos. Mas Deus não nos usa porque nós somos bons, porque nós somos perfeitos. Não, Ele nos usa por graça, por misericórdia e amor. E aí Jesus começa a falar do Espírito Santo. Olha que interessante. Porque assim, o que acontece? Quando Jesus andou com esses homens durante 3 anos, eles se maravilharam, dizendo, que homem é esse? Devia ser realmente uma experiência extraordinária. Já pensou você caminhar com Jesus 24 horas por dia, ver ele ressuscitar mortos, ver ele andar sobre o mar, ver ele multiplicar os pães, ver ele transformar água em vinho, ver ele abrir os olhos dos cegos, fazer um paralítico andar, fazer um leproso ser purificado, que os ensinamentos maravilhosos, né? Mas de repente, aqui já está chegando o tempo de Jesus ir para a cruz. E aí Jesus começa a preparar o espírito deles para uma cena dramática que eles teriam que ver. A crucificação do Messias, do Salvador. E Jesus sabia que aquilo iria abalar eles. Aquilo iria mexer com eles, como mexeu. Então Jesus, antes disso, promete para eles a vinda de um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Olha aí, capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. Essa palavra Consolador vem de uma palavra grega, quer dizer Paracletos. Paracletos quer dizer aquele que é chamado para estar do lado, aquele que é chamado para te defender, aquele que é chamado para te sustentar, para estar sempre do teu lado e te ajudar. Olha que coisa linda. Ele diz, eu vou mandar para vocês um outro Consolador. Quem é esse Consolador? E ele diz, e só que quando esse Consolador vier, vai estar para sempre convosco. Aleluia. Isso é lindo. Isso é lindo. Ele vai estar para sempre conosco. Para sempre. E quem é ele? Verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Aleluia. E estará em vós. Não vou deixar vocês órfãos. Voltarei para vós outros. Que coisa linda, fantástico, né? Fantástico. Né? Fala fantástico. Um pouco sobre isso aí, Ivan. É lindo demais. Quando ele diz que ele vai rogar o Pai e vai enviar outro Consolador, porque o período em que ele estava aqui, ele era esse Consolador. Sim. Era ele que andava com os discípulos todos os dias. Glória era a Deus. Ele que os confortava. A gente pode até lembrar naquele período que eles estavam no barco, todo mundo apavorado, todo mundo... E Jesus foi lá e confortou, acalmou a tempestade. Então, ele diz assim, eu não vou deixar vocês sozinhos.
Eu não vou deixar vocês órfãos. Glória a Órfão é uma Deus. pessoa que não tem pai nem mãe. Aleluia. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Glória a Deus. Eu vou enviar para vocês um consolador, aquele que vai estar com vocês todos os dias. Ô, glória. Mais ainda, mas eu vou voltar. E eu vou voltar para estar Glória em a vós. Deus. Ou seja, Glória a Deus. Jesus está conosco na pessoa do Espírito Santo. Deus está conosco na pessoa do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. E olha que é tão maravilhoso isso. E eu quero chamar a sua atenção agora. Se você for para três capítulos para frente, 4, aqui no capítulo 20 de João, a partir do versículo 19, aconteceu algo extraordinário. Isso aqui, se você entender isso aqui é muito importante para a vida cristã. Jesus fez essa promessa, não fez? Passado alguns anos, alguns meses, a gente não sabe, chegou o momento de Jesus ser entregue. Eles estavam lá no jardim do Getsemane, vem Judas Iscariotes com os guardas do templo, levam Jesus, né? Os discípulos se dispersam, assustados, apavorados, e Pedro nega Jesus 3 vezes, Judas Iscariotes se enforca, e os que sobraram fugiram e foram se esconder, com medo, apavorados. E aí Jesus vai e morre na cruz, não é? Só que ao terceiro dia, venceu a morte. Aleluia. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, olha que coisa linda. Ele vai e aparece novamente para os seus discípulos. Ressuscitado e com corpo glorificado e incorruptível. Olha que coisa linda, veja bem. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, que era domingo, né? Trancadas as portas da casa, como é que estavam as portas? Trancadas, eles estavam apavorados. Onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Aí veio Jesus, se colocou no meio-dia deles, eu acho lindo isso, e disse: paz seja convosco. Esse mesmo Jesus está dizendo para você, Aleluia. que a paz seja com a sua vida. Eles estavam vivendo Fiquem em tribulação, paz. né? pastor? Isso, eles estavam, né, com medo, de uma perseguição, e agora nosso mestre morreu, e agora aquele sonho de termos um novo reino, de termos um rei sobre nós, e agora? Aí Jesus vem, mostra para eles, né, comprova a sua ressurreição e faz uma coisa maravilhosa. Disse-lhe, pois, Jesus no verso 21, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, olha o que Jesus fez. O Jesus fez assim, ó, soprou sobre eles e disse para eles, receba o Espírito Santo. Olha que lindo. E nesse exato momento, eles receberam o novo nascimento. Nesse exato momento, Pedro, João, os 2 Tiagos, o outro Judas, né? Todos os Tomé, todos eles nasceram de novo. Eles receberam o Espírito Santo como Consolador para habitar e morar para sempre dentro deles. Não é lindo isso, gente? Isso é maravilhoso, né? E esse mesmo Espírito que Jesus soprou sobre eles, hoje habita em mim e habita em você. E habita no Edivan também, na Jaque, né? E é maravilhoso, né, Edivan? Pensa demais. Maravilhoso. Quando nós recebemos esse Jesus, porque na verdade, nesse momento, quando estavam as portas trancadas, o que aconteceu? Jesus chegou. Jesus apareceu lá para eles. Glória a Deus. E naquele momento estava todo mundo aflito, todo mundo preocupado, angustiado. Angustiado por causa do sacrifício de Cristo, por causa daquela morte de cruz que para aquela época era a pior sentença que uma pessoa podia receber. Então eles estavam aflitos, angustiados, o mestre, mataram o mestre, e aí ele chega e ele diz na sua palavra, a minha paz vos deixo. Que alegria. Paz seja convosco. Que alegria. E aí a Bíblia aqui declara que ele comprovou que realmente era Jesus, mostrando-se as mãos, os cravos nas mãos, e o mais importante,
ele naquele momento ele trouxe um novo nascimento. Glória a Deus. A cada um dos o sopro do Espírito, olha que lindo. Nós, né? a partir daí, nós também recebemos esse novo nascimento. Glória a Deus. Na ressurreição de Cristo é que nós nascemos de novo. Aleluia. Nós não nascemos de novo na morte de Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. Aleluia. Realmente o sacrifício dele foi o sacrifício para tirar todo o pecado do mundo. Glória a Deus. Mas a ressurreição dele foi para nos trazer vida e vida com abundância. Aleluia. Agora, olha que interessante. Isso foi em João 20, não foi? Diz agora em Atos, você vira uma folha ou duas para frente, você já vai chegar em Atos. Jesus diz Atos, em Lucas, né, que escreveu Atos, porque ele mandou para Teófilo, né? O mesmo evangelho de Lucas foi escrito para instruir Teófilo. E ela chegou até nós, glória a Deus. E Atos também. A diferença é que Lucas escreveu o evangelho para falar do nascimento de Cristo, da infância de Cristo, do ministério de Cristo, da sua crucificação e da sua ressurreição, dos seus milagres, seus ensinamentos. Já Atos é para relatar Cristo vivendo através da igreja. Cristo vivendo e se manifestando através do corpo dele, que é a igreja. Olha que coisa maravilhosa. E aí, veja bem, diz aqui no comecinho de Atos, que Jesus ficou 40 dias com os discípulos. 40 dias após a sua ressurreição. Olha que coisa linda. 40 dias. Já Cristo ressuscitado. Fazendo o quê? Relembrando tudo que ele havia ensinado nos 3 anos que ele ficou com os discípulos. E dando também instruções e coordenando eles. E uma das instruções, promessa com instrução, verso 5 e verso 8 de Atos 1, olha lá. Jesus diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus estava, se você ler o capítulo 1 até o verso 5, ele está falando da promessa de Joel 2, que nós lemos, Joel 2, 28. Vocês vão esperar a promessa. Aí ele lembrou a promessa de Joel 2, que é diferente de João 20. João 20, o sopro do Espírito foi o novo nascimento. Aqui não, aqui já era um revestimento do poder, o batismo com o poder de Deus, o batismo com o poder do Espírito, com a evidência da oração em línguas. Tanto que ele diz no verso 8, e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, não vão pregar sem primeiro receber o revestimento do poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Fiquem aí orando, eu vou subir, porque se eu não for, ele não pode vir, mas quando eu for, o Espírito Santo virá. E se você continuar lendo, Jesus foi ascendido aos céus, à vista de todos eles viram, né? Inclusive o anjo até fez uma promessa, esse mesmo Jesus que está subindo, voltará do modo como vocês estão vendo, que ele está falando da segunda vinda de Cristo, né? E eles obedeceram às instruções. Em Atos capítulo 2, eles estavam num salão que cabia mais ou menos 100, 120 pessoas, estava ali 120 pessoas reunidas, orando ali, esperando o cumprimento da promessa de Joel, capítulo 2, verso 28, conforme Jesus havia ordenado. Olha lá, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram entre eles línguas como que de fogo, distribuídas sobre cada um. Pousou sobre cada um. E eu acho isso lindo. Agora o verso 4, Edivan. Todos. Quantos? Todos. Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia. Que coisa linda, né? Eu até gostaria que o Edivan falasse um pouco sobre isso e pudesse aí testificar aqui. Se você se lembra, com certeza você se lembra do dia que você foi batizado com o Espírito Santo e recebeu o dom de línguas. Com certeza. Na verdade,
A palavra de Deus é clara aqui. Quando Jesus falou assim, ó, vocês fiquem aqui, não saia ainda. Aleluia. Não vá pregar antes que receba a capacitação, o poder. Porque senão a tua pregação sem unção, quem é que convence? É verdade. Quem convence o ser humano do pecado, da justiça Glória e a do Deus. juízo? Glória a Deus. É o glorioso Espírito Santo. Aleluia. Se você não recebe esse poder para você testemunhar um Jesus ressurreto, um Jesus ressuscitado, você não consegue de forma nenhuma convencer ninguém. Aleluia. E quando você recebe esse batismo com o Espírito Santo, como o pastor falou, com o dom de evidência em oração em línguas, você é gradativamente edificado, fortalecido. E aí você recebe a ousadia do Espírito Santo para você poder testemunhar Jesus com ousadia e com unção. Você se lembra mais ou menos quando você foi batizado com o Espírito Santo? Eu lembro. Como é que foi essa experiência? Eu lembro. Na verdade, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, eu fui chamado lá na frente, aí com a imposição de mãos, eu comecei a orar, comecei a misturar palavras, e aquilo ali foi me alegrando. Quanto mais você ora, mais alegria vai ter dentro de você. Não é à toa que você leva vários minutos, várias horas orando, você não quer parar, porque aquilo ali vai te enchendo, vai te capacitando. E aí, a partir daí, pastor, eu comecei a ser mais ousado. Ter mais ousadia. Eu vou confessar algo para vocês. Quando eu comecei a vir na igreja, quando eu comecei a participar dos cultos, que era quinta-feira, a gente fazia umas rodas de oração que pegava quase o salão todo da igreja. E aí a gente dava as mãos. E aí o pastor delegava, cada um fazia uma oração. E eu estava ali naquela roda. E aí eu ficava apavorado quando estava chegando próximo da minha vez. Tão apavorado que quando faltava uma ou duas pessoas, eu pegava a mão dos que pegava aqui, ó, ligava as mãos deles, ia pro banheiro até passar a minha vez. Aí eu voltava. Por quê? Porque eu tinha essa timidez. Só que o batismo do Espírito Santo, tirou a oração em línguas, quebrou isso. Tornou você mais ousado. É por isso que eu estou aqui. E você se tornou mais consciente da presença do Espírito. Sim. E com uma fome da palavra. Você tem consciência da presença do Espírito Santo, você tem fome, mais vontade de meditar, de conhecer. E outra coisa muito mais importante que isso, quando você lê, a palavra de Deus começa é revelada, a entender. você começa a entender. Glória você começa a enxergar coisas que você não enxergava naquele texto. E isso dá uma alegria maior de ler mais. Com certeza. Isso. Por isso que você não cansa de buscar, você está sempre buscando. Você vai entendendo mais, o Espírito Santo vai te revelando mais, e aí você vai buscando mais. Vocês estão entendendo, amado? Nós estamos fazendo um percurso na Bíblia para você entender, como um grande quebra-cabeça, a importância do Espírito Santo para a nossa vida. Olha, se você lê Atos dos Apóstolos, e eu já li mais de 100 vezes Atos dos Apóstolos, e eu não canso de ler, é maravilhoso você ver como que viviam os cristãos há 2000 anos atrás. Que nível que eles viviam em Deus, que nível que eles viviam em Deus. Nós lemos ontem aqui, em Atos 2, 42 ao 49, o estilo de vida deles. Né? Eles, em poucos anos, eles cumpriram o ID de Jesus. Eles alcançaram o mundo inteiro daquela época. É fantástico. Porque eles acreditavam que se eles fizessem isso, o arrebatamento viria, Jesus viria. E ele também tinha os amor pelas almas, e a paixão e o fogo do Espírito. E então uma das chaves de Atos é o valor de ter comunhão com o Espírito Santo. Tanto que em Atos 8, quando houve uma grande perseguição, Felipe, que era um diácono inicialmente lá em Atos 6, depois se tornou um evangelista, ele foi em algumas aldeias samaritanas pregar. E ali Deus usou ele poderosamente, curou muitos paralíticos e houve um grande avivamento de salvação. O que ele fez? Quando ele viu que muita gente estava se rendendo a Cristo, ele mandou chamar
Pedro e João. E Pedro e João foram para lá. E diz o texto aqui, que ele chegando ali, a primeira coisa que o Pedro e João fez, impôs as mãos para os novos convertidos, para eles receberem o batismo do Espírito Santo. Aleluia. E todos ali foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a orar em línguas. Aí se você for para Atos 19, aí nós já estamos aqui com o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Ele saiu de Corinto, foi lá para Éfeso. E quando ele se encontra com um grupo de cristãos lá em Éfeso, a primeira pergunta que ele faz no capítulo 19, verso 2: vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Já receberam o Espírito Santo? E eles disseram: não, nós só conhecemos o batismo de João. Aí ele diz: olha, João batizou vocês para a remissão dos pecados, mas agora o Senhor batiza com o Espírito Santo. E verso 6, Paulo impôs as mãos sobre eles, todos. Eles foram cheios do Espírito Aleluia. Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Veja que a prioridade após o novo nascimento era receber o batismo com o Espírito Santo. Tanto que quando Pedro vai pregar para Cornélio, na casa dele em Atos 10, antes mesmo de Cornélio ser batizado nas águas, ele já recebeu o Espírito Santo ali. E começaram a orar em línguas. Então, meu amado, meu querido, por que eu estou falando isso para você? Porque se relacionar com o Espírito Santo, receber o Espírito Santo como uma experiência de novo nascimento, e após o novo nascimento recebeu o revestimento de poder, o batismo com o Espírito e o dom de orar em línguas, é fundamental para a nossa vida. É fundamental, fundamental, fundamental. E aí, a partir do momento que você recebe o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de orar em línguas para a tua edificação pessoal, aí só depende de você o quanto você vai querer conhecer Ele. O quanto de intimidade você vai querer ter com Ele. O quanto de relacionamento íntimo você vai ter que querer ter com Ele. Pagar o preço para ter essa intimidade. Orando em línguas, meditando na palavra, adorando a Deus, né, lendo bastante as Escrituras e se entregar na prática da oração no Espírito. E por que que isso é fundamental? Aí entra essa parte final dessa live, dessa palavra. É porque o Espírito Santo, esse hospedeiro, o Espírito Santo, ele tem muitas funções para realizar na nossa vida. Muitas funções. Eu vou falar de algumas aqui e aí depois eu vou passar para o Edivan para ele fazer umas considerações sobre isso que eu vou falar. A primeira função do Espírito Santo na nossa vida, na vida do ser humano, como Jesus ensinou lá em João, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E glória a Deus, Ele já fez isso na minha vida e fez na sua. E Ele abriu os nossos olhos, nós reconhecemos o nosso estado pecaminoso, reconhecemos que todos morreram e separados estão da glória de Deus, e nós, a partir do momento que nós entendemos que nós nascemos mortos por causa do pecado que nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe Adão e Eva, e que nós precisávamos de um Salvador, que é Cristo, de um Redentor, nós então pedimos perdão, reconhecemos o nosso estado pecaminoso, aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador e nascemos de novo. Aí o Espírito Santo veio e operou o segundo milagre, o novo nascimento. Arrancou o coração de pedra, nos deu um coração de carne. Arrancou a velha natureza de Adão e nos deu a natureza de Cristo. Como Paulo diz, a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. E a partir do novo nascimento ele veio, nos batizou com fogo, nos batizou com poder e nos deu o dom de orar em línguas. Essa é a terceira obra. E a partir da nossa comunhão com o Espírito Santo, aí ele vai fazer o que está lá em João 16,13, nos guiar a toda a verdade, nos ensinar a palavra de Deus, abrir nossos olhos espirituais, tirar a cegueira, tirar o véu, nos dá o espírito de revelação e de sabedoria, iluminar os olhos do nosso coração e começar a trazer a mente de Cristo para nosso coração, começar a nos dar sabedoria, começar a nos dar entendimento, nos ungir para fazer a obra de Deus, nos ajudar a vencer nossas fraquezas.
nos revelar as palavras proféticas acerca do fim, como está lá, ele vai revelar tudo o que está para acontecer. Nos revelar o que está lá em 1 Coríntios 2,12, nos ensinar acerca da nossa herança, tudo que nos foi dado gratuitamente em Cristo. Revelar o mistério de Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo por nós, morrendo na cruz. Cristo em nós, operando o novo nascimento. E Cristo através de nós, nos usando poderosamente. Ele também, conforme Paulo diz em Efésios 5, ungir a noiva, santificar a noiva, preparando a noiva para o encontro com o noivo nas alturas, o arrebatamento, né? Ele também nos santifica, ele também nos purifica, ele nos corrige, ele nos consola, ele nos fortalece e ele faz uma coisa fantástica, ele nos revela o propósito de Deus para a nossa vida. Aleluia. Ou seja, você sabia que você está aí exercendo várias funções profissionais, né? Talvez você é um advogado, um engenheiro, um contador, mas você não nasceu só para isso. Você nasceu para cumprir um propósito eterno para Deus nessa terra. Eu não sei qual que é o propósito de Deus para a sua vida, nem você sabe, mas dentro de você habita o Espírito Santo e ele conhece nos mínimos detalhes qual é o plano e o propósito de Deus para a sua vida. E se você se entregar a ele, ele vai revelar, né, Edvan? Verdade. Faz aí as suas considerações. Na verdade, as minhas considerações são que Aleluia. não há vida cristã sem comunhão com o Glória a Espírito Deus. Santo. Não há, não há. Não tem como você ter uma vida cristã Glória a Deus. sem você ter essa comunhão com o Espírito Santo. Eu quero fechar a minha parte lendo aqui 2 Coríntios 3, versículo 18. Lindo esse texto. Diz assim o texto. Olha aí. Mas acompanha. todos nós, quantos? Todos nós. Todos nós. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados Aleluia. de glória em glória na sua mesma imagem, que é a imagem do Senhor, como pelo Espírito Santo. O Aleluia. Espírito Santo, ele quer nos transformar como a imagem de Cristo, como a Glória imagem a do Deus. Senhor. Glória E ele a quer Deus. fazer isso de glória em glória. Às vezes a gente quer as coisas tudo para ontem, né, Rápido, pastor? né? Mas ele quer fazer isso de É glória um em glória. processo, Mas se né? nós não começarmos, quando é que isso vai acontecer? Isso. Ele quer fazer isso de glória em glória. Todos os dias ele quer nos ensinar algo novo. Todos os dias ele quer nos transformar. Todos os dias ele quer nos moldar o nosso caráter, a nossa maneira de pensar. Ele quer nos moldar todos os dias os nossos sentimentos. De glória em o mesmo glória, de sentimento vitória em Cristo. vitória. Ele quer nos moldar todo dia, ter aquele amor que foi ministrado ontem no nosso Glória coração. a Deus. O amor, Glória a Deus. ter um coração igual, ter uma mentalidade igual, ter uma fé igual, Glória ter um a sentimento igual e ter os valores iguais. Todos os dias. Todos Mas os dias. isso só acontece se tivermos comunhão com o Espírito Santo. Porque Santo. sem ele Só com ele. não há vida cristã. Só com ele. Não tem como. Não há vida cristã sem você ter essa comunhão com o Espírito Santo. Por isso que é importante você separar, como diz Ezequiel. Ezequiel diz que você deve medir. Você deve medir todos os dias um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Ele diz que primeiro dia ele mediu 1000 côvados, caminhou. As águas deu lá nos arteiros lá. Andou um pouquinho, já começou a pisar na água. Mas ele não parou só aí, ele mediu mais 1000. Andou mais. Então, é difícil, ter aquele período para você orar em línguas. É um martírio? É um martírio. Pra Quando você carne, separa, pra carne. é um martírio para carne. Mas aí você meça um pouquinho, começa com 20 minutos, 15 minutos. Dá o primeiro passo, né? Depois você vai aumentando. Daqui a pouco você está nadando no Espírito. Que é isso que ele quer. Quando você chega num lugar, nadar no Espírito é você chegar num lugar onde você não consegue controlar a si mesmo. Glória a Deus. Você é controlado por ele. Você é levado por ele. Aleluia. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Aleluia. Olha, eu quero encerrar essa parte
dizendo o seguinte, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, 19, diz, não apague o Espírito, não despreze o Espírito. É um dos piores pecados que nós podemos fazer. O que é desprezar o Espírito? Apagar o Espírito. É quando a gente, ao invés de ler a Bíblia, orar e buscar, a gente prefere ficar assistindo televisão, prefere ficar navegando nas redes sociais. E aí o Espírito Santo está dentro de nós, mas está ali desprezado, está apagado. Ele está impossibilitado de fazer tudo aquilo que ele gostaria de fazer como nosso hospedeiro, como nosso consolador, como nosso mestre, nosso amigo, nosso tutor. E por que ele não pode fazer? Porque nós estamos ali vendo televisão. Não que é errado ver televisão, dependendo do que você está vendo. Há tempo para todas as coisas. Só que se você ficar só muito tempo na frente da televisão, muito tempo nas redes sociais e não pegar na sua Bíblia para ler, não ter um tempo de oração, não ter um tempo de meditação na palavra, infelizmente, como é que o Espírito Santo vai atuar? Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai nos guiar a toda a verdade? Como é que ele vai nos aperfeiçoar? Como é que ele vai nos ungir, nos renovar, nos ajudar a vencer fraquezas, aperfeiçoar o nosso caráter, curar a nossa alma, né? E revelar a glória de Cristo para nós? Não dá. Então, eu quero encerrar essa live aqui. O Edivan vai fazer uma oração, abençoando a todos nós, abençoando você, antes da gente encerrar. Mas eu quero exortar você em amor. Uma irmã falou comigo agora à tarde, chorando, dizendo, olha, eu quero conhecer Deus. Eu percebo que eu conheço muito pouco Deus. Eu quero conhecer, mas para mim é uma tortura ler, orar a Bíblia. Eu sinto como que é uma coisa muito difícil. Aí eu estava explicando para ela, com base em Romanos capítulo 7 e Gálatas 5. Que o próprio apóstolo que escreveu Romanos, escreveu também Gálatas. Ele fala dessa luta entre a carne e o espírito. Ele diz, ó, aquilo que eu amo fazer, eu não consigo. E aquilo que eu odeio, eu acabo fazendo. Aí ele diz, desventurado o homem que sou. Aí Paulo está falando dessa luta. Realmente há uma guerra, é uma luta. Entendeu? Por exemplo, quando você vai assistir um filme, né, a tua carne relaxa, a tua carne ela se delicia, ela gosta. Ainda mais comendo, né? Na quarentena, que nós vamos engordar, nós vamos sair dessa quarentena muito mais sarados, né? E aí o que acontece? Você come ali comendo, assistindo televisão, navegando na internet, a carne relaxa, a carne fica mansa. Mas quando você pega a tua Bíblia e fala, hoje eu vou ler, hoje eu vou orar, eu vou buscar, a carne já começa a gritar dentro de você. A carne já começa, aí o teu emocional já começa a ficar aflorado. E já começa essa guerra entre espírito e carne e espírito. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O Espírito Santo está aí para te ajudar a vencer essa guerra. Essa é a principal guerra que nós temos que vencer. A guerra da carne contra o espírito e a guerra da incredulidade contra a fé. Essas duas guerras, nós temos o Consolador, nós temos o Paracleto habitando em nós para nos ajudar. E comigo foi o que o Edivan disse, eu comecei com 20 minutos todo dia. Parecia que esses 20 minutos eram uma eternidade, mas eu marquei 20 minutos, depois eu aumentei para meia hora. Depois eu aumentei para 40 minutos e eu fui gradativamente aumentando o meu tempo de oração. É como fazer academia, ó. Buscar a Deus e se relacionar com o Espírito Santo é como ir na academia. Vamos supor que você está um pouco acima do teu peso, está sedentário, e o médico chega para você e diz, ó, além de cortar alimentos gordurosos e muito açúcar, você vai ter que ir para a academia para você sair do sedentarismo. Senão você é um forte candidato a pegar uma diabetes ou ter um infarto ou um AVC. Você, por amar a sua vida e ter medo, mesmo não querendo, mesmo com preguiça, você cria coragem e vai na academia. Aí você chega lá, faz o exame médico e o cara chega lá, o personal chega para você e fala, ó, você vai agora aqui, ó, aqui vai ensinar você a fazer um percurso, eles chamam de percurso. Meia hora de bicicleta, meia hora de esteira, depois você vai lá fazer os exercícios
da musculação, depois você vai fazer alongamento, ou vai fazer ginástica, não é assim? Na primeira semana, o que acontece com a tua musculatura? Ela grita, você vai sentir dor, da ponta dos pés até o cabelo. Você vai dizer, não tem uma parte do meu corpo que não esteja doendo. Né? Você vai até querer parar, você vai sentir uma forte tentação de parar. Né? Mas aí vem aquela voz, não, permaneça, persevera. Aí vem o personal, te incentiva, né? O personal, ele representa aqui para nós o Espírito Santo. Aleluia. Aí o personal vai falar, não desista, você vai conseguir, venha. E aí você vai criando aquele gosto. Aí você faz a segunda semana, você faz a terceira semana. A partir da quinta, sexta semana, você vai perceber que a tua musculatura já está começando a se acostumar. E aí você vai começar a ter uma disposição maior para trabalhar, para levantar. Você vai começar a ter um apetite melhor, vai começar a se alimentar melhor. Aí você não vai querer parar mais. É assim com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso personal trainer espiritual. E ele quer que a gente desenvolva as musculaturas do nosso espírito, a musculatura da nossa fé, através do exercício da oração em línguas, do exercício da meditação, da confissão, das ações de graça, do louvor, da adoração, do jejum. E quando nós seguimos o personal trainer, Espírito Santo, não vai demorar muito tempo para a gente perceber que a gente está mais forte, mais robusto. O medo já não consegue mais nos controlar. A ansiedade não consegue mais nos controlar. Nós já conseguimos vencer as tentações, as inclinações da carne. E aí nós vamos começar a ser guiados cada vez mais pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai começar a clarear a palavra de Deus nos nossos corações. Vai ficar clara a vontade e o propósito de Deus na nossa vida. E nós vamos começar a sentir uma grande vontade de conhecer Deus cada vez mais. Ler cada vez mais. Uma fome insaciável. Rios de água viva vão fluir de nós, Jesus diz em João 7. Do seu interior fluirão rios de água viva. E esses rios de água viva vão fluir de dentro de nós para alcançar o perdido. Você vai ser um canal de bênção para alcançar os perdidos. Aleluia. E vai ser poderosamente usado por Deus. Amém? Aleluia. Então eu queria que o Edivan, né, quero agradecer a presença do Edivan aqui, né? Ele vai fazer essa oração encerrando essa live. Mas antes eu quero dizer aos irmãos, a IHM continua trabalhando. Nós não estamos tendo culto presencial por enquanto, mas nós estamos trabalhando. Nós estamos aqui todos os dias. É aconselhamento, é visita, e o nosso trabalho social. Glória a Deus pela nossa arrecadação. Hoje saíram clínicas daqui carregados de alimentos, cestas básicas para as famílias necessitadas e ajudar os nossos amados irmãos, os domésticos da fé. Uma cesta básica, uma alegria poder servir vocês, ser bênção na vida de vocês. Por isso que eu peço o apoio de vocês, o apoio financeiro, através dos vossos dízimos, das vossas ofertas, e o apoio com a doação de alimentos, né? E amanhã, quero convidar vocês, amanhã, quarta-feira, 7h30, nós vamos ter uma live aqui com a Zenaide, aí vai estar conosco a Zenaide. E nós vamos falar uma palavra para os casais, né? Como viver a vida comum do lar na quarentena, nessa crise. Como? Os casais não se esgoelar ali, o estresse, né? Entendeu? Porque eu sei que muitos homens aí não estão aguentando mais ficar dentro de casa. E aí você sabe, se a gente fica dentro de casa, o que a mulher fala? Vai lavar a louça, vai lavar o quintal, me ajuda. E os irmãos muitas vezes falam, ah não, Senhor, eu não estou aguentando mais. Mas nós vamos amanhã trazer uma palavra de Deus com base em 1 Pedro 3, verso 7. Tá bom? Zenaide. Na quinta vai estar conosco a nossa missionária, a Nete, da África. Veio aqui passar uns dias e acabou pegando essa quarentena, né? E ela está aqui com a mamãe, cuidando da mamãe, também se cuidando, terminando a sua faculdade de pedagogia para ser bênção aonde Deus a levar, seja na África, seja na Ásia. E na quinta ela vai estar comigo, a gente falar sobre missões, né?
E missões no meio da pandemia. E o papel da igreja. A igreja não pode se esconder. Ah, nós estamos numa... Não, a igreja é luz, é sal, chamados para fora. É lógico, tomar cuidado, mas exercer o nosso papel de igreja. E na sexta vai estar conosco o Zé Ferreira e a Heloísa, para a gente falar sobre o ministério infantil. Vamos falar sobre o que os pais podem fazer com os filhos na quarentena. Né? Interessante esse assunto. Tá? E no sábado, às 6 da tarde, nós vamos estar com os jovens, aqui, os líderes de jovens. Uma palavra para os nossos amados jovens e adolescentes, tá bom? Então, eu quero agradecer a vinda do Edivan e quero agradecer a vocês estarem acompanhando, né? Espero que tenha sido uma bênção esse assunto, essa ministração. Se entrega ao Espírito Santo, leia de novo essas passagens que nós demos para os irmãos. E o Edivan vai nos abençoar e fazer essa oração. Glória a Deus. Antes eu quero agradecer também a vida do pastor. Aleluia. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão nas suas casas. Manda um beijão para a sua família também. também. Né, pastor? Estão em casa, porém, estão acompanhando essas lives, estão sendo edificados. O apóstolo Paulo nos ensina em Efésios a maneira que a gente tem de se encher do Espírito, que é justamente isso, louvando ao Senhor, cantando hinos, dando graças ao Senhor por tudo, meditando na palavra de Deus, Glória a Deus, orando em línguas, tendo comunhão com a família. Eu quero louvar a Deus porque Deus tem nos ensinado que esses momentos que você está em casa, que você está com a família, você pode também apreciar. E buscar o Senhor. Buscar. Né? Lá na nossa casa, a gente assiste programas cristãos, que ali a gente é edificado. Assiste também aos ministérios também que ali faz com que a família está ali Comunhão do de lado. família, um lazer, Então, né? é muito importante. Eu Louvor. louvo a Deus pela vida da minha família, Karina, Juliana, Camila, minha esposa Marli, um beijão para você. Minha cunhada que está em casa essa hora assistindo, a Aninha. Deus te abençoe grandemente. A Marinalva também deve estar assistindo, com o Fernandinho. Toda a nossa família. Então, eu sou muito grato a Deus pela família que tenho. A família que tenho é uma família preciosa. Glória a Deus. Muito abençoada. Glória a Deus. Minhas filhas, um abraço, viu, Marli? Vocês são muito queridos, viu? Marli, a Juju, a Karina, a Camilinha, se estiver nos assistindo, temos saudade de você, Camila, viu? Te amamos. A Aninha, um Luquinha, e a Marinalva e o Fernandinho e todos da família, né? A família da Marli, que a gente aprendeu a amar, né? A sua família também é muito preciosa, e glória a Deus por poder contar com vocês conosco aqui. O Edivan tem sido um braço direito nosso há muitos anos, né? E eu louvo a Deus porque ninguém faz nada sozinho, nós somos uma equipe. Nós somos uma equipe, né? Por isso que eu louvo a Deus também pela vida da Jaque, que está aqui fazendo esse precioso trabalho. Cada dia vem um diferente, a Rosana, meu filho André, o David, o filho do nosso amado irmão Edivan, Charado Edivan. Deus abençoe a todos. E agora o Edivan vai orar, abençoando a todos nós. Feche os seus olhos e receba. Aleluia. Glória a Deus. Pai Santo, Pai amado. Glórias, glórias. Pai, nós queremos te louvar. Amém. E te agradecer por essa live e Amém, por todas as outras que o Senhor Papai, já nos deu a condição Aleluia. de estarmos aprendendo de Glória a Deus. Obrigado por esse momento precioso que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelas vidas que estão nos assistindo. Pai, eu quero agora, obrigado. Pai, colocar em tuas mãos todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Todas as pessoas que vão ter a oportunidade de assistir esse vídeo. Que o Senhor abençoe grandemente, poderosamente. Que o Senhor os proteja, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A tua palavra nos garante que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. E nós temos descansado, Pai, na tua palavra, nas tuas promessas. Nós temos descansado no teu cuidado. Eu quero te louvar pela vida da igreja, por cada membro da nossa comunidade, Senhor. Que o Senhor o abençoe poderosamente. Muito obrigado. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus,
Dê a cada um, papai, crescimento, papai. Oh, que eles venham crescer na graça obrigado, e Pai. no conhecimento do Senhor Muito Jesus. obrigado. Eu quero, nesse momento, repreender Oh, na nós autoridade do repreendemos. nome de Jesus, Em nome de todo Jesus. espírito de morte. Sim. Nós repreendemos da De vida dos nossos enfermidade, familiares, é. da vida dos nossos amigos, Sim, em da nome vida de dos Jesus. nossos irmãos na Em fé. nome de Todo Jesus. espírito de enfermidade, Amém, esse amém. vírus, dessa pandemia, Amém, nós amém. repreendemos em nome de Jesus. Amém. Declaramos que nós estamos Amém. livres. Nós estamos livres de Oh, ser contaminados imunizados, desses vírus. protegidos. Pai, Aleluia. E eu quero te agradecer também, Glórias. Pai, pela nossa família. Amém, meu Quero Pai. te agradecer pela família Barbosa. Amém, amém. Quero te agradecer pela família Rodrigues. Amém, Todos amém. os nossos familiares. Amém. Que o Senhor os abençoe Glória a grandemente. Deus. Eu agora, Obrigado, Pai, profetizo sobre Obrigado. a vida dos teus filhos, Amém. sobre a vida das tuas filhas. Amém. Uma noite abençoada, Amém. uma semana rica na tua Amém. presença, papai. Amém. Ah, Senhor, que tudo que nós Amém, meu colocarmos Pai. nas nossas Amém. mãos, Amém. que o Senhor faça prosperar. Em nome é para a de tua Jesus. honra e para a tua glória. Em nome de de Jesus. Amém. Amém. E aleluia. E amém. Glória Ó, a Deus. um beijo para os irmãos, tá? Deus abençoe. Até amanhã. Deus abençoe.